Produção Podcast Clio. Olá, queridos museanders, aqui é o Gustavo Nalva e vamos começar mais um Plantão Museando. E hoje para esse plantão tenho elas aqui, lindas e maravilhosas. Primeiro apresentando Juliana Gueiros. Alô Brasil, como vocês estão hoje? Eu espero que bem, prontos para mais um Plantão Museando? Isso mesmo, e também ela, linda e maravilhosa também, Marina Gouveia. Boa noite, bom dia, boa tarde, museanders, como vocês estão? Eu estou prontíssima para mais um Plantão Museando. Isso aí, então vamos para os nossos editoriais. Ai, minha rinite! A artista catarinense traz exposição inédita com cupins, mofos e ready-mades a Florianópolis. E bora de batuque, reinados com gatos serão considerados patrimônio imaterial de Minas Gerais. Ela é musa, não tem jeito. Rebeca Andrade no Louvre? Museu entra na brincadeira e diz que foto de Simone Biles e Jordan Chiles, eu acho que é isso que fala. Simone Biles, Jordan Chiles. Reverenciando a brasileira é digna de exposição. Ancestralidade é pouco. Túmulo de xamã, mulher de 12 mil anos, é encontrado na Turquia. O FIT de milhões, programa leva estudantes da rede pública para conhecer museus de Salvador. Piuí, pode isso aí. Maria Fumaça anuncia sexo de bebê em Museu Ferroviário em Santa Catarina. Ai, Jesus, viu? Então bora agora para as nossas notícias. Bora lá, museanders. Túmulo de xamã mulher de 12 mil anos é encontrado na Turquia. Essa é uma notícia da Galileu e foi escrita pela redação Galileu. Não tem indicando aqui quem é o autor. Essa notícia é de 2 dias atrás, dia 4 de agosto. E aqui diz assim: a sepultura foi descoberta em 2019. Essa é a primeira e mais antiga demonstração de xamanismo na região do Rio Tigre, na Turquia. Bora saber mais? Então é isso. Um túmulo encontrado próximo ao Rio Tigre, na Turquia, pode conter os restos de uma xamã ou de alguém que foi enterrado por uma xamã. E ó, já tem foi clickbait essa chamada aí, ó. Então, alguém que pode ter sido enterrado por uma xamã quase 12 mil anos atrás. A descoberta foi divulgada em um artigo científico na revista L'Anthropologie e ajuda os pesquisadores a entenderem um pouco mais sobre os rituais religiosos dos assentamentos neolíticos que ocupavam a região. Eu acho mó legal essa região da Turquia, porque tem até série sobre as questões quase místicas que envolvem essa região aí. Tem muita exploração arqueológica por lá. Muito antigas. E não é a novela Fátima Gul, tá? Que passava na Band, que é turca também. Não, mas existe realmente material sobre isso. Material. Então, seguindo. A sepultura está num sítio arqueológico, que em português o nome desse sítio significa Monte Perto d'Água, que foi descoberto em 2019, e esse túmulo fica entre as ruínas de uma estrutura que parecia ser uma casa de formato redondo, de aproximadamente 9.300 a.C., durante o período conhecido como Neolítico Pré-Cerâmico A. A sigla é PPNA. Segundo os pesquisadores, os restos mortais sugerem que o indivíduo era uma mulher adulta com 25, 30 anos. E aí tem umas fotos legais aqui da ossada encontrada dentro desse ambiente, né? E essa não foi a primeira sepultura humana descoberta nesse lugar, mas o estado de conservação e os detalhes nesse enterro despertaram a curiosidade dos arqueólogos. Esse túmulo estava coberto por uma laje de calcário, algo que seria incomum para o enterro desse período. Além disso, esqueletos de animais
vezes, até de um auroque, que é uma espécie bovina. É auroque ou auroque que fala? Eu não sei. E de um cachorro também foram encontrados perto desse túmulo. Ela estava enterrada de bruços e deitada sobre o seu lado direito. Todos esses fatores sugerem que seu funeral recebeu uma atenção especial, e isso levou os pesquisadores a acreditarem que o túmulo pertence a uma xamã, ou pelo menos que ela teria sido sepultada por uma xamã. O xamanismo, aí vai explicar um pouquinho o que é, remonta a um conjunto de práticas ancestrais que envolvem rituais e cerimônias que buscavam uma ligação com uma força mística. Os xamãs eram aqueles que conduziam essas práticas, e essas pessoas não eram necessariamente bem vistas naquela sociedade. De acordo com os arqueólogos, o calcário pode ter sido colocado para assegurar que seu espírito permanecesse dentro do túmulo, assim impedindo que ela retornasse como um espírito maligno. Eita! Que bad, né? Bad vibes. Deixa aí, se você ama, deixa ir. Aí os autores vão falar assim: é muito provável que essas pessoas fossem diferentes também em seus hábitos e aparência. Elas podem ter tido uma deficiência ou marcas visuais que as tornavam diferentes e talvez eram solitárias e socialmente marginalizadas, apesar de ou por causa de seu papel como um viajante entre mundos. Tô falando que essa região aí da Turquia tem uma questão mística que ninguém sabe explicar. Contudo, não se pode afirmar com certeza sobre o significado dos elementos da sepultura, apenas traçar hipóteses. O crânio do auroque, daquele boizinho, pode ter sido colocado na sepultura para proteger os restos mortais, por exemplo. Apesar das incertezas quanto aos significados, os autores sugerem que esse sepultamento pode ser a primeira demonstração de xamanismo no período neolítico da Turquia. Eu acho muito legal essas coisas de arqueologia, porque as pessoas ficam criando hipóteses e elas podem ser as mais variadas possíveis, assim. Quem garante que era um xamã? Uma xamã, ninguém garante. A única certeza que dá pra ter aí é que os ossos estão bem preservados e que possivelmente a idade da criatura, que foi confirmado ser uma ossada de uma mulher, é entre 25 e 30 anos, ponto. O resto é tudo suposição, é tudo interpretação do presente, né, em relação ao passado. O quanto a gente imagina do passado, né? Arqueologia, 2 pontos. Será CC? Será? Eu acho que é por isso que muita gente super fica interessado, né, em ser arqueóloga, uma coisa que, tipo, quando você fala, eu faço museologia, a pessoa fala, nossa, eu sempre quis saber como é desenterrar coisa, não sei o quê. Porque eu acho que, se você entra mesmo na área, eu acho que esse é o principal motivador, achar respostas para perguntas que, tipo, sabe, só o estudo, só realmente a pesquisa, só pode achar, assim. Doideira total. Eu tô aqui, se ela era xamã aos 20 e poucos anos, 5 anos para 30, eu aqui com 28, tô nem pós-graduação fiz ainda, sabe? Então tô me sentindo... Amigo, não entra nessa vibe não, que senão a gente fica triste, viu? Que se a gente for comparar o povo sendo rei com 12 anos de idade, nós aqui sem saber se tem dinheiro pra pagar o boleto, sabe? De luz. Mas a idade dela é interessante porque o pessoal era, tipo, nessa época, essa idade já era literalmente uma anciã, né? A pessoa ter 30 anos de idade já era, assim, a pessoa experiente, né? Então, será que isso contou pra ela ser uma xamã? Pra acharem que ela é uma xamã? Interessante. Pode ser, com certeza, ela já era vivida, já era vivida. E é bom a gente ressaltar que essa parte aí do crescente, né? Do crescente fértil, tanto a Mesopotâmia quanto o mar ali de Israel, Palestina e a Turquia, tem esses traços de sedentarismo mais antigos, e inclusive, eu acho que teve uma pesquisa, se não me engano, em Israel, no litoral de Israel, que descobriu que provavelmente o homem, né, a raça humana, se sedentarizou para poder produzir cerveja. Então... Se não fosse compreensível. A bendita cerveja, provavelmente ainda estaríamos, né, em sistema de caçador e coletor. Será que eu acho? Eu acharia que seria, talvez, né, capitalismo é ruim demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, ela tinha tudo pra dar certo, né, mas, enfim, hoje em dia a gente tem... Eu fiquei pensando aqui, a Ju começou falando dessa magia que envolve a arqueologia, e eu também
também me questionei aqui se esse misticismo que está atrelado à arqueologia na Turquia, em especial, não condicionou essa leitura, essa interpretação aí dessa notícia, né? Possivelmente é uma xamã, porque os padrões ali desse sepultamento não são normais em comparação com os outros, né? Tem coisas atípicas. Isso nos diz o quê? Só que é atípico. Até segunda ordem. Não, e até onde é correto chamar de xamanismo, né? Porque, na verdade, a gente chama de xamã porque a gente não sabe qual que é o nome da religião que eles utilizavam, que eles chamavam na época, né? Não tem como a gente voltar no tempo e falar, como é que isso que vocês acreditam? Se chama o quê? Né? Tipo assim, a gente soubesse que era o cristianismo, a gente fala, uma freira, uma moça, uma mulher cristã, né? Ou se a gente soubesse qual que é a religião que esse povo praticava, né? Qual eram os mitos, não na religião, né? Que a religião não é questão de dogma, mas qual que são os mitos, qual que eram as crenças, né? Então, a gente chamar de xamanismo, que xamã, se não me engano, tá mais ligado a a cultura indígena, né? Cultura indígena da América, se não... eu acho que deve estar falando besteira aqui, mas a gente utiliza essa palavra de forma generalista e de forma anacrônica, né? Para poder indicar que ela é uma pessoa importante nos ritos que eram praticados na época. Ela se descreme. Sim, os anacronismos nossos de cada dia. E, gente, pra quem não entende o que é anacronismo, quando a gente usa alguns termos ou alguns conceitos do hoje pra falar sobre coisas do passado, tá? É mais ou menos uma coisa assim. Mesmo, é a palavra favorita dos historiadores. Bora pra próxima. E eu falo disso o tempo todo, o dia inteiro, lá no museu. All day long. All day long. Também... Ainda mais trabalhando lá, né, Má? Tem como, né? É um museu que tem vários quadros do começo do século XX falando sobre 1500. Exato, aí é ao cubo, né? Porque a gente olha os quadros que são representações, eles são, sei lá, da década de 20, 30, representando acontecimentos do 1500, 1500 e pouco, e a gente interpreta eles hoje, que não é a mesma interpretação de quando eles foram feitos. Uhum. Então, as crianças ficam meio confusas. Eu sou contra anacronismo pra criança, ô louco. Uau! Ai. Vamos confundir as crianças, Gustavo. Vamos. Bora. Vamos lá. Atenção, este trecho contou com ironia. Bora para a próxima notícia, então? Bora de batuque. Reinados e congados serão considerados patrimônio imaterial de Minas Gerais. O IEPA Minas Gerais também anunciou o primeiro festival Cozinha das Afromineiridades, que acontece na sexta-feira, 2/8, e no sábado, 3/8. No caso, já aconteceu. Mas, né, o legado segue vivo. Então a gente tem aqui que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, esse IEPA Minas Gerais, e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a Secult, anunciaram nesta terça-feira, 30/7, que reinados e congados do Estado estarão declarados como patrimônio cultural e imaterial. Um dossiê com mais de 900 cadastros será apresentado no próximo sábado, dia 3/8, durante a celebração da primeira edição do Festival Cozinha das Afromineiridades. E de acordo com João Paulo Martins, o presidente do IEPA Minas Gerais, desde 2021, o Instituto trabalha na catalogação e pesquisa sobre essas expressões culturais para a produção do dossiê. Dossiê, gente, é essa junção de vários documentos sobre uma coisa específica ou sobre uma pessoa, tá? O documento será apresentado na reunião do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, a CONEP, e ressalta a importância histórica, social e cultural dos congados e reinados para o Estado, definindo ações de salvaguarda para a proteção dessas tradições. Abre aspas. A presença da cultura afro-negra congadeira é algo constitutivo de Minas Gerais. Dos 300 anos de Estado também são 300 anos de cultura negra mineira. Faz parte da nossa identidade e por isso é importante ser registrado como patrimônio cultural e material de Minas Gerais. Explica ele. Ele quem? O João Paulo Martins, o presidente do IETA. Para Isabel Casimira, rainha conga de Minas Gerais e das guardas de Moçambique e Congo, 13 de maio de Nossa Senhora do Rosário, o reconhecimento dos reinados e congados como patrimônio cultural e material do Estado é motivo de felicidade. Abre aspas. Estamos colhendo as frutas que os nossos tatas plantaram.
Minha avó foi raiz, minha mãe foi tronco e eu sou fruta que semeia. É um reconhecimento maravilhoso pelo trabalho que os nossos tatas fizeram na construção de Belo Horizonte de Minas Gerais, para que hoje nós tenhamos êxito em participar deste evento maravilhoso que tende a atender o máximo de pessoas em Minas Gerais e reafirmar que tudo é de todo mundo, então tudo é nosso também, dita ela. Bonita, hein? E vai ter cortejo no sábado, que já foi, no caso. A reunião da CONEP acontecerá na manhã do último dia do festival. Depois dela está previsto um grande cortejo com cerca de 1.500 congadeiros de mais de 30 ternos de congado e reinados oriundos de todas as regiões do estado. Cada um de seus cantos, tambores e indumentárias que expressam semelhanças e singularidades. Esse patrimônio que estamos encaminhando para o registro com a finalização do dossiê dos congados e reinados é um dos mais constitutivos das afromineridades. Não se pode falar disso sem cozinha. Que coisa, né? Aí fala um pouquinho mais sobre esse evento que teria com a cozinha afro-mineira, né? E fala que com a chegada do cortejo será erguida a histórica bandeira da Nossa Senhora do Rosário na frente do palácio. Ao lado será exibida também a bandeira de ferro fundido de ouro preto, que possui mais de 200 anos, produzidas com técnicas africanas. Foi encontrada na Capela da Nossa Senhora das Necessidades em 2020. Gente, se você quiser saber mais, dá uma lidinha no texto que vai estar no link que vai estar provavelmente na nossa descrição. Mas é muito interessante pensar afromineiridades, né? Foi a primeira vez que eu me deparei com essa... Claro que já deve ser um termo antiquíssimo, né? Mas que eu me deparei com esse conceito. Você já tinha ouvido antes? Não, afromineiridade. Primeira vez também. Primeira vez. Achei interessante. Achei bem interessante. Queria entender melhor o que constitui a afromineiridade. Só pra eu aprender mesmo. Porque se existe uma afromineiridade, existe uma São Paulicidade, uma afro outros estados, ou não? Provavelmente. Depende de como as pessoas se reconhecem, né? No fim das contas. Pode causar polêmica aqui? Ainda mais porque sou eu falando, né? Logo eu. Logo eu. Não, é assim, eu quero causar uma polêmicazinha, porque tem um livro, porque ele costuma evidenciar polêmicas por conta da comida mineira. Que é um pesquisador, que é o Carlos Alberto Doria, e o Marcelo Correia Bastos, eles fizeram um livro chamado A Culinária Caipira da Paulistânia. Eu comecei a ler, eu ainda não terminei esse livro, mas basicamente ele vai falando sobre a formação da culinária caipira, que tem muitos elementos indígenas, elementos também africanos e aquela velha tríplice da explicação da história da formação do povo brasileiro, né? Indígena, africano e europeu. E nesse livro aqui, meio que o pessoal vai usar para poder justificar que não existe comida mineira. Na verdade, o que existe é comida paulista caipira, comida caipira existe comida caipira com características regionais, entendeu? Então, eu acho que assim, se tem muito dessa tradição caipira dentro dos estados, tanto de Minas Gerais, porque assim, paulistânia é um conceito de formação do território brasileiro, de alguns locais que foram ocupados por tanto por bandeirantes quanto por pessoas, né, vindas do estado de São Paulo, né? Então não é só a cidade, mas é da formação do estado. Então, tanto que o Darcy Ribeiro, se não me engano, ele vai dividir o Brasil em 5 Brasis. E um desses Brasis é a Paulistânia, que vai pegar o estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, os 2 Mato Grossos, e vai pegar essa região. Inclusive, se vocês pesquisarem o mapa, 5 regiões Darcy Ribeiro, 5 Brasis Darcy Ribeiro no Google, vocês vão ver que é o Brasil Caboclo, o Brasil eu esqueci agora, o Brasil Budista, uma coisa assim, não lembro agora o nome dos outros Brasis, mas é bem interessante. Então já causa uma polêmica isso na questão de afromineridade. Será que é só mineridade mesmo, ou se ela pega outras regiões, assim? Eu acho que interessante. Sim. Eu acho que o Brasil é afro-brasileiro, porque a afromineridade vem dessa questão de afro-brasilidade, né? No sentido de presença da diáspora, né? Da afrodiaspórica, algo afrodiaspórico de desse conjunto de costumes, enfim, de tudo, de memória, de costumes, de forma de expressão mesmo, né? Saberes que foram traficadas basicamente
exclusivamente para solo brasileiro. Isso mesmo. E acabaram construindo, nesse caso, a afro-mineridade, a identidade mesmo mineira também, né? Porque você pode ver nos congados e nos reinados, é muito latente essa mistura, porque você vê catolicismo, você vê o sincretismo puro, assim, mas tipo, você vê santos católicos com roupas, né, que tendem mais a um costume africano, no caso afrodiaspórico, né, porque tudo que a gente tem no Brasil hoje em si já não é puramente do continente africano, mas afrodiaspórico, porque sofreu toda essa violência realmente identitária quando chegou aqui. Então o que a gente tem hoje é uma outra coisa, né? Então eu acho muito interessante ser considerado patrimônio imaterial, porque assegura, né, que vai ser realmente mantido e vão ter, principalmente, eu acho que quando algo é considerado patrimônio imaterial, principalmente a gente tem que ser a favor, porque a possibilidade de se conseguir, de se ter mais espaço dentro das políticas públicas para que haja a manutenção, a difusão e esse fortalecimento, né, dessa cultura afrodiaspórica, nesse caso, né, é bastante importante a gente celebrar isso. Então, fico feliz com essa notícia. Bora pra próxima? Só quero comentar, assim, se na minha fala, alguém que conhece sobre a afromineridade, achar que estão falando besteira aqui, esteja convidado a gravar um episódio sobre também. Eu acho bem interessante falar sobre isso. E também reforçar que lá em Ouro Preto, se vocês tiverem a oportunidade de ir a Ouro Preto, tiver a oportunidade de, no dia que vocês estiverem lá, ter alguma festa ou missa na igreja de Santa Ifigêmia, vão lá, que além de muito sincretismo na arquitetura dela, também tem sincretismo nos cultos, porque a igreja de Santa Ifigêmia é uma igreja feita pelos escravos e escravizados durante a época da colônia e do império, né? Inclusive tá ligado, se eu não me engano, o Reisado tá ligado a Santa Ifigêmia lá, porque ela foi construída com o auxílio do Chico Rei, e o Chico Rei, se eu não me engano, pelos os textos que eu já li, assim, sobre cultura lá de Ouro Preto, seria a partir dele que surgiria essas festas de reizado, reizado, e não sei a congada, mas isso. Bom, eu vou, qualquer coisa, tem que entender melhor aí. Eu tenho uma professora lá de Ouro Preto que eu tô querendo chamar pra gravar com a gente. É isso. Então, oi. Eu tenho uma polêmica que eu queria levantar, e se alguém que estiver ouvindo quiser conversar com a gente sobre, pode ser muito interessante. Existe a polêmica de que, sim, registrar patrimônios imateriais é importante por tudo isso que a Ju falou, mas ao mesmo tempo eu não acompanhei recentemente como estão as discussões que falam sobre, assim, as manifestações culturais são vivas, né? E elas se transformam conforme a vida cultural vai acontecendo. Então, pode haver um momento em que alguém considere que as festas, né? As festas populares registradas que são praticadas atualmente não condizem com o registro, e aí isso se gera aquela conversa sobre congelar a manifestação cultural. Enfim, eu queria saber se a gente já avançou nessa discussão e se a própria política pública consegue acompanhar essa transformação da cultura viva, sabe? Para que isso não aconteça, né? Porque imagina você registrar uma manifestação cultural tal qual ela está sendo praticada no presente. Dali a X anos, ela pode ser praticada com algumas outras modificações, inserções ou exclusões de X, Y elementos, né? E isso deixa de ser a manifestação cultural? Ela vai deixar de ser patrimônio porque ela está diferente? Enfim, queria saber se alguém aí está nos ouvindo, consegue vir conversar com a gente sobre isso, porque é realmente uma coisa que não tem uma resposta, uma única resposta, né? E bora para a próxima notícia.
Ela é musa, ela, não tem jeito. Rebeca Andrade no Louvre. O museu entra na brincadeira e diz que foto de Simone Biles e eu acho que é de Simone Biles, né, que é americana, e Jordan Giles, aí na reportagem, depois vocês leem o nome. Simone Biles, Jordan Chiles. Reverenciando Brasileira é digna de exposição. É uma reportagem do G1 do dia 6/8. Biles comentou o gesto. Rebeca é incrível. Ela é rainha. Imagem icônica do surfista Gabriel Medina voando após a onda também chamou a atenção de um dos principais pontos turísticos da França. E bora pra reportagem aqui, ó. Rebeca Andrade ganhou a medalha de ouro no solo da ginástica artística das Olimpíadas de Paris, nessa segunda-feira, dia 5, se consagrando a atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos. Um momento do pódio da prova chamou a atenção. As americanas Simone Biles e ficou com a prata, e a Jordan, que venceu o bronze, fizeram uma reverência à Rebeca. Eu acho que mesmo quem não tá acompanhando as Olimpíadas acabou vendo essa cena no Instagram, né? O Instagram, nas redes sociais, as duas, né, reverenciando ela em primeiro lugar. Que a menina merece, ela é foda demais. O gesto viralizou nas redes sociais e desencadeou uma série de comentários dizendo que a fotografia deveria ser exposta no Louvre, famoso museu da França. A conta oficial no X, não é X, é Twitter, tá? A Elon Musk não aqui, ok? Obrigado, thank you. A conta oficial do Twitter no museu entrou na brincadeira e comentou em uma publicação com a imagem, abre aspas, né? Abre aspas para o museu. Eu nunca achei que ia dizer isso. Abre aspas para o museu. Talvez deveríamos pendurá-la no Louvre. E emoji piscando. Fecha aspas. Na última semana, o perfil já tinha publicado que estava pensando se a imagem icônica do surfista Gabriel Medina saltando após a onda também valeria o espaço ao lado da Mona Lisa e outras obras ilustres. Nessa segunda, dia 5, o atleta foi superado pelo australiano Jack. Não quero falar isso, tá? Memórias ruins. Medina merecia. Só pela foto já merecia ganhar um ouro. Só pela foto merecia ganhar a medalha de Pierre de Coubertin, que vale mais que tudo. E é isso, assim. O resto aqui é só a segunda colocada falando do quanto que a Rebeca é incrível, que a Rebeca é incrível mesmo, né? Bom, e essas Olimpíadas, assim, eu não tô conseguindo acompanhar por questões de CLT, mas eu tô vendo que tem muitas imagens icônicas, né? Não só de brasileiros, tem aquele tiozão da Turquia lá, que é ex-policial no tiro, também virou meme. Tem vários memes, várias fotos icônicas, né? E como a gente é um povo muito imagético, né? Nós temos um acesso cada vez mais a vídeos, a facilidade de produzir e assistir vídeos, mas as imagens ainda impactuam na gente, né? A gente tem uma grande impactação pela imagem estática, e toda a informação e todo o peso que essa imagem estática tem sobre a gente. O Gabriel Medina, a primeira vez que eu vi aquela foto dele com um dedinho pra cima em cima da onda, eu achei que era montagem, o pessoal tava postando montagem, mas não, até a Tilibra tá querendo colocar de caderno agora. Sim, e vocês sabiam que tem o museu da Olimpíada, museu The Olympic Museum, o Museu Olímpico fica na Suíça, cai essa dica. Também tem o Museu Internacional do Esporte em Manaus, galera de Manaus. Que curioso. Se você trabalha no Museu Internacional do Esporte, estamos aqui para você. Também tem o Museu Olímpico e del Deporte Juan Antoni Samaranch, que é em Barcelona. Também tem muitos museus olímpicos. Isso tudo para dizer, será-se que vai ter essa fotinho de nossa querida Rebequinha em algum museu algum dia? Esperamos que sim, né? Pra mim, a foto da Rebeca Medina já superou a foto do Donald Trump lá depois do atentado. O pessoal falando, não, essa vai ser a foto do ano de 2024, é a foto que vai caracterizar esse ano. Pra mim, não. Pra mim, já era. Que ano triste seria também se fosse essa do Trump, né? Que caracterizasse. Poxa vida, não vai acontecer mais nada de mais interessante. E é isso, eu queria reforçar assim que as pessoas, o peso que essas fotos, né, essas imagens estáticas ainda tem sobre as pessoas, a ponto delas quererem eternizar essas imagens e acharem que elas são... Fotografia pra vocês é obra de arte? É arte, fotografia, será? Gente, claro que é. Mas uma pergunta polêmica. Mas, sim...
Realmente. Você que estuda isso, galera, Museander, você vê que a gente só usa o plantão pra criar pauta, né? Vocês perceberam? Venham gravar com a gente sobre fotografia, arte ou não. Venha gravar com nós, se você tem essa pesquisa aí. Eu acho que pode ser quando a intencionalidade, seja a intencionalidade de ser espontânea ou não, ou de ser montada, por exemplo, de ser pensada, planejada. Mas é uma questão. Acho que é daquelas perguntas que não tem fim, não. Mas eu acho que nesse caso da foto das meninas reverenciando a Rebeca, não sei se o que passa, aliás, acho que elas ali estavam reverenciando a profissional ginasta maravilhosa que é a Rebeca. No entanto, a simbologia daquela imagem de uma brasileira sendo reverenciada por duas estadunidenses na França, acho que é mais sobre isso que a gente tem que falar, sabe? É mais no campo do simbólico ali, dos neoimperialismos todos que acontecem ainda hoje, e há quem diga que não, né? Mas globalização tá aí para nos provocar nesse sentido. O sul global foi reverenciado pelos nortes, não é mesmo? E no norte global. O Brasil, inclusive, grande potência sul-americana, né? Tá na frente, eu acho que assim, é ruim fazer competição entre nós, mas eu acho que da América do Sul a gente tá na frente, né? Em questão eu acho que tirando a Austrália, é que a Austrália, ela fica geograficamente no hemisfério sul, né? Mas todo mundo joga pro teto ali. E também, falando agora nisso, né? São 3 mulheres negras no pódio, né? E a maioria das medalhas que eu vi essa discussão agora não, hoje, né? No dia da nossa gravação, que a maioria das medalhas que o Brasil ganhou foram mulheres negras que conseguiram, né? O nosso primeiro ouro, foi uma lutadora de judô negra, né? Interessante sobre. E gorda e brasileira, e olha, arrasamos na representatividade aí. Acho que essas Olimpíadas tem bastante. Pena que elas já estão acabando, mas tem bastante coisa pra ser. Agora tem as Paralimpíadas, hein, galera? Não esqueça, não, pelo amor de Deus. Deixa eu até checar aqui que já vai começar daqui a pouquinho. Sabe quando que vai começar? Eu vou te dizer agora. Começa agosto, dia 28 já, tá? E vai até setembro, dia 8. Então, fique ligadinho aí, não perca não as Paralimpíadas também. Isso mesmo. Então, vamos para a próxima notícia. Ai, minha rinite! Artista catarinense traz exposição inédita com cupins, mofos e ready-mades a Florianópolis. Exaptações, a obra de Juliana Hoffmann, está em cartaz até o dia 14 de agosto na Fundação Cultural Badesc, na área central da cidade. Essa é uma reportagem de ontem, dia 5/8, e foi escrita pela Ana Menezes. É da plataforma NSC Total. Bora lá, vamos ver o que é isso aí. Essa nossa querida, ela expõe coisas mofadas e infestadas de cupins. Enfim, vamos ler o que a reportagem nos diz e a gente discute. A exposição inédita Exaptações está em cartaz até o dia 14 na Fundação Cultural Badesc, tá? A mostra, que tem entrada gratuita, vai de segunda a sexta, das 13 às 19, e conta com ready-mades, pronto, feito em português, de mofo e marcas de cupim. A base do seu trabalho foi o desejo de decompor as formas, ou mesmo de compô-las. Tem aí uma jogada de palavras, decompor e compor. Conforme a lição cubista, ela tem referências, mas Duchamp foi além e nos deixou, abre aspas, a noiva despida pelos seus celibatários mesmo, fecha aspas. Se Duchamp desmanchava o mundo material das máquinas, enorme utopia do século XIX, Juliana desmancha a soberania do artista através de um olhar lançado ao não humano. Mais de 40 obras compõem a exposição. Os curadores fizeram a seleção dessas obras, que ocupam 3 espaços do casarão. São livros,
e madeiras danificadas por insetos, cupins e traças, bem como impressões com imagens de paredes trabalhadas pela umidade, mofo e placas com vestígio dos recortes feitos por máquinas sobre madeiras e MDF. Deu pra entender o que tá exposto ali? Eu entendi. É um monte de pau cheio de mofo. Isso. Seriam coisas que as pessoas jogariam fora, basicamente, ou que os conservadores iam surtar, trazer, trazer mofo pra dentro da galeria, tá bom? Para o curador, ao entrar na exposição, o visitante já tem a atenção atraída pela criação do mundo moderno, título de um dos livros devorados pelos cupins. Cai o determinismo, cai a necessidade e destaca-se o aleatório. Apesar de toda a redução apregoada, Duchamp nunca considerou seu trabalho uma pintura abstrata. Da mesma forma, o trabalho de Juliana nada tem de abstrato. Exibe, no entanto, a regra de ouro da arte contemporânea. Só o aleatório é necessário. Ai, meu Deus, é muito para o povo das artes essa exposição e essa notícia. Galera, vocês manjam quem é o Duchamp? Vai estudar, brincadeira. E aí, Museanders, é um clássico. Duchamp é um clássico das aulas de artes na escola, Não é o carinha mas pode ser que não. Não é o carinha do Victório? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele é o diferentão que vai abrir... Quer dizer, alguns consideram ele como um dos pioneiros da arte contemporânea, né? Porque aí ele... o conceito do ready-made, que tá lá no começo do título, né, da notícia, é tão somente isso, é um objeto que ele já está pronto, ele já está feito, o artista não precisa pegar uma matéria-prima e modular essa matéria-prima para trazer um resultado, não tem força, não tem... Enfim, o objeto está ali pronto, mas o conceito é o rolê. O Duchamp, ele pega o mictório e inverte, ele expõe ele de ponta cabeça e dá um outro nome para ele. Então, acho que é a fonte, não é? A fonte, isso. Ele assina como mute, né? E ele transfigura o objeto sem nem mesmo alterar a forma dele, só mexendo aí com é quase que um trocadilho com o próprio objeto, né? Então, eu tô entendendo aqui que essa moça, ela traz esses elementos que estão à mercê do tempo, da desmaterialização, assim como a vida, né? E ela expõe isso, ela expõe essa coisa cru que é uma madeira cortada, atacada por cupins, mofada, enfim. Vamos ver o que mais tem aqui. Aí mostra umas fotos. As fotos das paredes mofadas são bem bonitas. Ela traz vários recortes, assim, não é só, né? Não é a foto da parede mofada, mas é um zoom, assim, nos mofos. Então acaba virando uma coisa meio, parece uma visão microscópica, assim, né? Fica bem, bem bonito. Eu acho bonito essas padronagens de fungo. Não na minha casa, obviamente. Mas como é uma obra de arte, é bem bonito. Ficou bem bonito mesmo. Se eu não me engano, tem uma reportagem de um fungo que ajudou os japoneses a reestruturarem as linhas de metrô de Tóquio, se eu não me engano. Oxi, como é que é isso aí? Eles meio que fizeram uma maquete com um caminho, e esse fungo, ele vai procurando suas fontes de energia do caminho mais fácil de ir, né? Então, eu vou ver se eu acho aqui, qual é o anexo na descrição a reportagem. Mas é uma lenda antiga. Eu não sei se é lenda mesmo, eu preciso dar uma revisada. Mas esse fungo teria ajudado o pessoal a remodular. Tipo, eles fizeram um mapa de Tóquio, e onde esse fungo passou de um canto pro outro, né? Colocaram comida de um lado e o fungo do outro. Né? A comida seria o destino e o fungo é o ponto de partida. Aí o lugar que ele fez o caminho mais fácil ali seria, tipo, o melhor caminho pra colocar linha de metrô, entendeu? Uma coisa assim. Olha que interessante. E eu tô olhando as fotos aqui, o chão de madeira tá me dando agonia desses fungos com chão de madeira da exposição. Pois é, eu achei ousado. Será que... Não, pode ser que os fungos em si... pode ser que o cupim não esteja mais na madeira. Pode ser só o efeito do cupim comendo a madeira, assim, fica bem bonito. Sim, parece... mas eu tô pensando, meu Deus, realmente é o que Marina falou, quem que vai querer levar isso pra uma reserva técnica?
Ó, como é que tem várias pessoas, né, que estudam como musealizar arte contemporânea. É um desafio mesmo. Ai, é sempre um desafio esse negócio dessa arte contemporânea. Esses artistas contemporâneos. Você viu, galera? Contemporâneo. Não, e a galera tá falando do Duchamp até hoje, né? Tipo, sei lá, 100 anos, não sei, faz as contas aí. Acho que o primeiro é de 1917, se pá. Então, faz bastante tempo, assim, né? E a galera retoma o cara. Tem isso em toda a área do conhecimento, né? Mas eu acho muito curioso, concordo que Duchamp tem genialidades muito interessantes, mas eu também acho interessante a fixação dessa reportagem, pelo menos, com o trabalho do Duchamp, sabe? Enfim, mas é legal. Eu acho que eu gostaria de ver essa exposição. Tem umas cascas de parede aqui. Legal, achei legal. Isso que é o ready-made. Tipo, ela pega a casca de parede e faz uma obra. Ela chama as cascas de parede de obra de arte, entendeu? É um conceito. E aí tem toda a narrativa por trás dela. Como é que é o nome da obra aqui? Criação do Mundo Moderno. Enfim, é isso, galera. Bora pra próxima? O FIT de milhões. O programa leva estudantes da rede pública para conhecer museus em Salvador. Essa notícia aqui é do Correio, tá na área de cultura e educação e tem exatamente esse título aí, que o programa leva estudantes da rede pública para conhecer o Museu em Salvador. Vamos saber que programa é esse aí. O projeto tem investimento de 13 milhões de reais. Tá aqui, que é do Alô Bahia, que é do Rafael Freitas, né? Vamos colocar isso. Que tá o e-mail dele aqui, é rafael.freitas. Assim como o meu e-mail é juliana.gueiros. Eu acho que o nome dele talvez seja Rafael Freitas. Galera, nessa quarta-feira, que foi no dia 24, no caso na quarta-feira do mês passado, as Secretarias Estaduais da Educação, SEC, e de Cultura, SECULT, apresentaram o programa Estudantes nos Museus em um evento no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, aqui no MAC, que é no Corredor da Vitória. A iniciativa, que recebe um investimento de mais de 13 milhões, visa incentivar os alunos da rede estadual a explorar o rico patrimônio cultural da Bahia, transformando museus em extensões das salas de aula e promovendo uma educação mais integrada e abrangente. Olha aí a discussão de milhões, né? Não? O evento destacou as atividades que estão oferecidas aos estudantes no Museu de Salvador e do Recôncavo Baiano, com foco em ações socioculturais e educativas. O programa é apoiado pela Fundação Luiz Eduardo Magalhães, FLEM, e pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. E antes do lançamento, alunos de diversas escolas estaduais participaram de uma visita guiada pelo MAC. E a Ana Souza, de 17 anos, uma estudante, comentou assim: foi uma oportunidade incrível para aprender fora da sala de aula e entender melhor nossa história e cultura. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou mudando minha voz. Eu espero que vocês estejam percebendo e aproveitando esse momento. O estudante Silas Dantas, de 16 anos, expressou seu entusiasmo. Eita, calma. Como é que eu faço a voz de um estudante de 16 anos? É meio, tipo, mais não tem muita, né? Acho que já mudou a voz, né? Faz igual. Fazer igual da mocinha ali do... Ai, sempre gostei de visitar museus, mas raramente tenho uma oportunidade. Esse programa é fantástico porque permitirá que outros jovens como eu conheçam mais sobre estes lugares cheios de história. É uma forma de aprender de maneiras mais envolventes do que apenas na sala de aula. Além do programa, a SEC, através do Instituto Anísio Teixeira, IAT, lançou as inscrições para a formação O Poder dos Museus na Educação, Práticas de Educação Museal na Escola. E essa capacitação, ela visa promover a reflexão sobre a relação entre museus e educação. Essa capacitação vai acontecer ainda, dia 12 e 25 de agosto. Inclusive, eu vi esse banner, Murilo, meu namorado, foi chamado também, que ele é professor no Costa Silva, uma escola aqui da Cidade Baixa, e parece que tá bem legal, viu, esse curso de capacitação. Gente, interessante como essa discussão da escola, do papel da escola no museu, tá sempre batendo a porta, né, de alguma forma. Eu acho
que é uma discussão que ela precisa estar batendo a porta, porque numericamente público de museu é escolar, né? E tem um motivo para isso. Sejam eles motivos diferentes, né? O que o museu espera, o que a escola espera, às vezes pode ser diferente, mas o objetivo é, não digo igual, mas é similar, comum, enfim, é interessante para ambos os lados terem acesso uns aos outros, né? Mas amigos, já que vocês estão promovendo um projeto tão legal, não fala que o museu é extensão da escola. Exatamente, foi aí que depois que eu li que eu falei, ora, a famigerada frase chegou aí. Não fala isso, minha gente, porque primeiro que não é o mesmo tipo de instituição, não tem a mesma responsabilidade, não tem a mesma função na sociedade, começa por aí. Não necessariamente tem os mesmos tipos de profissionais, às vezes o que se ensina na escola não é igual ao que se ensina no museu, eu vivo isso todos os dias também. A gente chega lá recebendo professores de história que ficam bem incomodados com a proposta um pouco mais questionadora da narrativa das exposições atuais, né? Pois é, aí tem gente falando que não tá legal, que isso aí não é verdade. Seus o questionamento. Não, e pior que ela só está questionando, não tá lacrando. As exposições estão questionando. Será que é isso mesmo? Mas e o que E aí, né? Que Foucault? o quê? Aí já bate nas escolas e o Foucault e esse negócio do, né? Questionar realmente, será que dentro das escolas, né? É uma coisa que nem sempre é bem-vinda. Pois é. Ao mesmo tempo, tem as crianças que já chegam falando, dando a letra já. Ninguém descobriu o Brasil, porque já tinha gente aqui, e foi invasão, e é isso aí, que é muito legal também. Então, enfim, não digam que o museu é extensão da escola, é uma armadilha. Uhum. É uma cilada. Não caia nessa, Bino. A gente fala que é uma discussão de muito tempo, porque realmente, quando começa a se pensar museu, tem, né, dentro do próprio estudo, a ideia de que o museu era uma extensão da escola. Então, essa é uma ideia muito... já foi, galera. Não é mais, entendeu? Assim, no máximo ela pode corroborar e trazer um tipo de pensamento dialógico, ou seja, de discussão e tudo mais, que sim, vai contribuir com as ações escolares. E é por isso que a gente sempre bate muito na tecla da necessidade da gente ter esse tipo de capacitação dentro das salas de aula. Justamente porque muitos professores chegam nas escolas, chegam nos museus, né, e acabam, quando voltam para a escola, não tem o que é discutido no museu dentro do ambiente escolar. Então acaba que vira um dia de passeio, um dia a imaginar, que é tipo assim, algo fora realmente do contexto escolar e não é aproveitado da melhor maneira possível o que se é adquirido dentro do museu, e muitas vezes pode ser, como a Mari falou, até descartado, dependendo do que você tem dentro da sala de aula, né? Então, o museu, enquanto um agente com caráter questionador, um agente realmente social, ele tem esse papel, sim, de fazer parte da vida escolar das crianças, de fazer parte da vida de todo mundo, na verdade, né? Mas não de ser uma extensão da escola. E a escola tem que ter esse papel, sim, de ser um espaço tão questionador quanto, que tragam as informações que o museu pode oferecer, né? E assim, nessa questão, eu penso, quando se fala museu extensão da escola, dá a entender também que o museu é utilizado como um material didático além do que já tem na escola, ou então utilizado como um auxiliar, um material auxiliar do professor, né, em sua matéria, né, tipo no museu de história vai ser um material auxiliar do professor de história. Então, mas eu acho que neste caso, a escola ajuda muito mais o museu, né, presta muito mais ao museu do que o museu em si para a escola, porque tem a questão de criação de público. Tem muita gente que vai visitar o museu pela primeira vez através da escola.
escola. Então, e também através do contato com esses grupos escolares de diversos locais, porque quando você abre a visitação a grupos escolares, vão vir crianças ou adolescentes, pré-adolescentes, não só de uma região específica da cidade, né? Você vai receber num dia de Guaianazes, no outro dia você vai receber da Vila Prudente, no outro dia você vai receber da Brasilândia, no outro dia você vai receber do Cambuci. Então você vai se deparar, né? O museu vai acabar se deparando com diversas realidades. Então, se o museu souber aproveitar essa oportunidade, ele consegue trabalhar com diversos públicos. Então, nisso a escola serve ao museu. Também o museu serve como... a escola serve ao museu também, trazendo essas pessoas com o primeiro contato, né? A maioria das pessoas, um monte de pessoas que eu conheço, o primeiro contato com o museu foi através... O meu só não foi contato com o museu. O meu primeiro contato só não foi através da escola, porque eu não gostava de pegar excursão. Então, quando teve excursão pro Museu do Piranga, eu não fui. Senão, esse teria sido meu primeiro contato, entendeu? Eu achei que você ia falar que você não ia pra escola. E eu ia. Eu só não gostava de pegar excursão. Mas é isso. Eu acho que as escolas ajudam muito mais o museu com as visitas do que... Mas também isso não indica que os alunos não vão aprender nada visitando o museu. Ao contrário. Tem que ter esse caráter questionador que a Marina trouxe aqui das experiências que acontecem com ela. Então eu acho que o museu... A escola tem seu papel social e o museu também. Então, praticá-lo-emos. E digo mais, é importante a escola desempenhar esse papel, porque a escola, além de ter essa função de educar, ensinar, civilizar as criaturinhas, tem um papel de garantia de direitos na nossa sociedade, pelo menos, né? Tem polêmicas, né? Enfim, famílias acham que é papel da escola levar as crianças para o museu e aí acabam não levando autonomamente, né, dentro dos seus núcleos familiares. Mas enfim, a escola cumpre esse papel de concretização dos direitos, né? A gente tem lá uma série de direitos sociais, de acesso à cultura, lazer, direito à memória, não sei o que lá, mas a garantia da prática desses direitos ainda nos é muito falha, né? Então, não garantir esse direito, qualquer direito que seja, não garantir que o direito seja exercido é também uma violação. Então, quando a escola leva as criaturas ao museu, mediante projetos como esse, né, é uma manifestação ali da garantia do direito de acesso a esses espaços, né, que no caso é acesso à cultura, direito à memória, lazer, educação, por aí vai. Então tem mais essa camada ainda de importância desse tipo de projeto. E aí já viajei aqui, já pensei em Bourdieu, a questão do capital cultural e tudo mais, como que ele tem toda essa discussão também da escola, né? Enfim, mas isso é assunto para o próximo episódio, tá, gente? Isso aqui é só o plantão. Pega a cartilha do ECA e vai dar uma lida lá. Vamos para a próxima notícia agora. Piuí, Piuí, pode isso aí? Maria Fumaça anuncia sexo de bebê em Museu Ferroviário de Santa Catarina. Ponto e vírgula, vídeo. Então tem o link aí se vocês quiserem ver o vídeo. Eu já vou dar um spoiler aqui, a fumaça é azul, tá bom, gente? Acabou agora. Poxa, acabou o episódio. Gustavo. Eu queria que saísse aquelas fumaças dos pais millennial fã de Harry Potter, que a fumaça é laranja. Ele pode, casas, né? ele pode ser o que quiser, entendeu? É um Sonserino. Aí não, aí já é demais. Tem que ser no mínimo no Lufa, aí calma lá também. Ai, meu Deus, mas vamos lá. A reportagem é do G1 de Santa Catarina, por Sofia Maier, do dia 6/8. Substância azul revelou... também um spoiler já daqui na notícia. Substância azul revelou que Vitória Claudino e Renan Frassoni estão à espera de um menino. A revelação acontece em Museu Ferroviário de Tubarão, Santa Catarina. Um casal de Tubarão, no sul de Santa Catarina,
usou uma Maria Fumaça para revelar o sexo do novo integrante da família. A substância azul, saindo da chaminé do trem, anunciou que Vitória Claudino e Renan, o nome lá de novo, estão à espera de um menino. Assista acima o vídeo, né? Vocês podem ver o vídeo lá. O chá revelação do primeiro filho do casal foi no domingo, dia 4, a convite do próprio Museu Ferroviário de Tubarão, que preserva o maior conjunto ferroviário da América Latina, segundo o local. O museu tá falando de si mesmo aqui, que legal. Abre aspas. Pai do meu sogro trabalhou na ferrovia. Aí já foi tudo se encaixando. Eles foram super atenciosos e nos trataram como uma família. Foi um momento mágico em nossas vidas, comentou Vitória. Ou seja, o pai do Renan, né, era ferroviário. O bebê se chamará Oliver, segundo a mãe, e deve nascer em fevereiro. Será se que vai ser um pisciano ou um aquariano? No começo eu jurava que era uma menina, mas depois eu sonhei que era um menino. Tem esses negócios de sonho, né? De sonho e de bebê se mexer muito, ou o bebê faz uma coisa, outra, pra saber se é menino ou menina, né? No começo eu jurava que era uma menina, mas depois sonhei que era um menino. E desde então tive a certeza. Comenta, né? A mãe comentando aqui. Vitória conta que queria fazer o evento diferente de tudo que já tinha visto. Por isso veio em boa hora o convite para usar o trem que normalmente funciona para o passeio turístico na região. Aí conta um pouquinho do histórico da ferrovia, né? Que a ferrovia chegou à cidade em 1884, foi tal para o desenvolvimento, tal. Passeio turístico na locomovia a vapor de 1949. A locomotiva de 1949 percorre os trilhos da ferrovia Teresa Cristina. Segundo o coordenador dos passeios ferroviários, o rapaz aqui, a iniciativa buscou celebrar a tradição ferroviária ao mesmo tempo unir gerações em momentos de expectativa. Aí tem mais uns abre aspas aqui, e é isso, gente. Basicamente, o pai do rapaz era ferroviário, o museu lançou o convite e tacaram lá uma lenha com fumaça azul pra a Maria Fumaça soltar essa fumacinha azul. Eu acho que essa notícia é pequena e declaratória, né? Assim, a pessoa só tá declarando as coisas que acontecem ali. E eu acho que, na verdade, ela tem muitas camadas. Tem desde a relação do museu com o seu público, a questão... A Marina tá dando risada aqui. Assim, acho bonito, tá? Por favor, não processem a gente, Cláudia e Renan, pais do Oliver. Mas... Inclusive, tenho amigas que fazem também esse tipo de coisa, né? Eu quis trazer essa reportagem aqui, que é uma coisa muito do nosso tempo, a gente fazer esses chás revelações, e em muitos casos, alguns casos que a gente consegue observar na internet, acaba dando ruim. Tipo, desde você poluir lagos, poluir o meio ambiente, ou até mesmo pegar fogo, ou a fumaça que eles usam, a fumaça sai de outra cor. Eu acho essa prática do chá de revelação um tanto quanto assim, um pouco controversa, e diz muito sobre o nosso tempo, até mesmo por conta do conservadorismo, né? Eu não tô dizendo que as pessoas da reportagem são conservadoras, cristãs e tal, mas eu acho que reflete muito na nossa sociedade essa divisão clara, que principalmente em grupos conservadores tem que ter de ou é menino ou é menina. Como diria Damares, menino veste azul e menino veste rosa, sabe? Então eu acho que tem muitas camadas que podem ser discutidas nessa notícia. Eu posso falar? Fala. Já me controlei. É que eu achei interessante de vários jeitos, mas eu fiquei pensando. Primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, tá na moda mesmo, né? Os museus alugarem os museus, coisas culturais, assim, alugarem seus espaços para eventos. E aí eu nunca imaginei um evento desse numa instituição desse tipo. E depois eu reparei, pelo menos na foto, o galpão, ele a maior parte da onde estava a Maria Fumaça, estava parada, né? Estava fechado, parecia um galpão fechado, e aquela fumaça azul tomando conta, assim, do ambiente. Muitas camadas. Muitas camadas. Enfim. Não, além disso, a reportagem não fala se é a locomotiva que utiliza para passeios turísticos, se ela é acervo no museu. Imagina
você pegar uma peça do seu acervo, vamos imaginar, sei lá, a gente pega um museu, fica em algum forte da costa, assim, pega um canhão do acervo do museu, bota uma fumaça azul pra sair daquele canhão. Os conservadores piram, sabe? Os conservadores restauradores devem... Gustavo, você acabou de abrir um nicho de eventos. Acabou, galera, acabou. Se você vê isso pra essa galera, você consegue fazer uma grana, eu acho. Ah, dá pra fazer uma graninha. Os museus... aí, ó, o passeio de locomotivo da Moca aí, ó, do Museu da Imigração. Cuidado. Pega o seu MEI, pega o seu MEI e vai fazer sua carreira, seu primeiro milhão, cara. Mas querendo ou não, a gente pode pensar sobre como a sociedade se apropria desses espaços, né, culturais, né? Tem aí uma relação de história familiar que extrapola uma doação, né? Sabe? Doei o acervo do meu avô pro museu, quero que esteja exposto lá. Aí tem, né, essa relação, geralmente é assim, né? Agora, essa relação familiar se apropriou do espaço, ressignificou o espaço e teve uma festa de revelação, chá revelação de gênero da criança. Mas, mano, essa notícia... O legal é que, assim, eu li a notícia praticamente toda, né? Cortei só alguns abre aspas ali. E vai estar no link aqui da descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. Ela deixa muitas coisas em aberto, sabe? Tipo assim, o pessoal da conservação concordou com isso? Em que níveis isso foi, tipo, de autorização isso correu lá dentro do museu? E, tipo assim, qual que foi o preparo? Como é que foi... Qual que é a substância que botaram ali na Maria Fumaça pra soltar? Porque vai desde questões éticas do museu... Assim, a gente tá falando de museu ferroviário, no sábado eu estive no Museu Ferroviário de Jundiaí. Eu estive em 2019, antes da Covid, e agora, depois, teve toda uma reformulação do museu lá, e eles focaram mais nos ferroviários. Colocaram um monte de foto em vários espaços, assim, para as pessoas que trabalhavam na Companhia Paulista de trem, sabe? Então, eu acho que tem essa valorização do trabalhador que ocupava aquele local. E eu acho que esse museu extrapolou um pouco nessa parte, né? Mas tudo bem, quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Mas é um estudo de caso interessantíssimo. Você que tá procurando, você que tá querendo entrar aí na pós-graduação de museologia, aí, ó, um bom estudo de caso pra você. Ou então você vai fazer um TCC, alguma coisa, esteja a sugestão aí. E é isso. Então a gente já pode, por enquanto, aí encerrando o nosso plantão, mas antes a gente tem uma notícia extra que precisa ser dada aqui, que é o IBRAM abre as inscrições para a primavera de museus na nova plataforma, né? Então nós estamos chegando aí perto da primavera, nós atualmente estamos no inverno, logo vai ter a primavera de museus, e se eu não me engano, você já está aberto as inscrições. Eu não sei se pessoa física, CPJ é foda. Eu não sei se pessoa física, CPF, pode fazer as inscrições, né? Mas fica aí, se você é de uma instituição que ainda não teve contato com a Semana de Museus do IBRAM, a Semana de Museus não, a Primavera de Museus do IBRAM, dá uma olhadinha aí no como é que faz a programação para incluir seu museu. É bom que chama bastante atenção, principalmente porque ele vai parar na programação do IBRAM, né? A programação oficial do IBRAM. Então, às vezes uma boa alternativa para chamar mais atenção até mesmo para a instituição. Então, aqui na descrição tá o link do gov.br, né, dos museus, para caso vocês se interessem, né? Tô tentando abrir aqui a reportagem. Deixa eu falar, Gu, a informação, então, de quem pode participar, né? Aqui fala que primeiro que vai acontecer do dia 23 ao 29 de setembro, né? Abriu agora as inscrições das instituições. Podem participar os museus, instituições de memória, espaços e centros culturais brasileiros. Então, e que muitas vezes já estão cadastrados no Cadastro Nacional de Museus. E aí, o tema esse ano é Museus, Acessibilidade e Inclusão. As inscrições vão ficar abertas até dia 6 de setembro. Então, se você está ouvindo isso aí antes do dia 6, participa de uma instituição, quer
tem alguma prática de acessibilidade, inclusão, ou tá focado no tema. E se não tá, de alguma forma, se nunca pensou na sua instituição sobre isso, comece a pensar, viu? Que já tava na hora já, viu? E vá participar. Tema extremamente importante, extremamente, como eu digo no meu TCC, é imperativo pensar em acessibilidade em museus, porque museus são feitos para pessoas. Isso, mas isso não é uma ideia minha não, tá? É de Valdiza Russo. Eu tô só no apude aqui. Então fica só apenas citando com outras palavras, mas então assim, é um negócio de muito tempo atrás, viu? Então não é novidade não. Então vamos fazendo aí acessibilidade e inclusão dentro dos museus e fora também. Citando citações. Citando citações citadas. Bom, a gente vai acabando nosso plantão por aqui. Eu só queria deixar uma indicação. Eu lembrei agora, quando a gente leu, quando a Ju leu a notícia lá do Salvador, tem uma conhecida minha, a Mari Liras, que ela tá fazendo um programa chamado Vamos Comigo ao Museu, lá em João Pessoa, na capital da Paraíba. Ela basicamente tem encontros de sexta e alguns encontros ao sábado, em que ela vai levar você para visitar museus de arte no centro ali de João Pessoa com ela. Então, uma experiência que você vai começando de manhã, faz um roteiro a pé pelo centro de João Pessoa e vai visitando esses museus de arte. Aí vai tendo algumas discussões. Eu não consegui acompanhar por motivos de distância, né? Tô em João Paulo aqui, mas eu acompanho pelo Instagram dela e eu tô achando demais. Então, se você for de João Pessoa e quer conhecer esse passeio, o Instagram dela é Mari_Liras. Tá lá o programa dela, Vamos Comigo ao Museu. E eu tô olhando de longe, tô querendo replicar aqui em São Paulo. Bora replicar aqui em São Paulo? Dá pra gente fazer um dia só na luz. Museando por aí. A gente faz um dia só na luz. A gente começa no Museu de Arte Sacra, atravessa a rua, vai pra Pinacoteca, atravessa a rua de novo, vai pro Museu da Língua Portuguesa. Tudo com no certeza de graça. Curtiria. É isso. Finalizando o nosso plantão aqui com vocês, essas notícias quentes, essas notícias com várias polêmicas que colocamos aqui e levantamos, e fica aí mais uma vez o convite, né? Caso você acha, nesses momentos que a gente chama pra gravação, você acha que pode contribuir, chama a gente aí no Instagram, também aqui na descrição vai estar o nosso formulário, o formulário para você preencher, para poder a gente entrar em contato com você, para fazer essas gravações acontecerem, entendeu? Né? Então, mesmo que não seja sobre os temas que a gente conversou aqui, você tem um tema, um trabalho assim que você acha, pô, seria legal fazer gravar sobre esse assunto aqui, entra lá no nosso, vai na nossa descrição, entra no link lá do formulário, preenche, que assim que possível a gente entra em contato, assim que possível. E é isso, então vamos encerrando aqui. Eu queria agradecer muito a Juliana Gueiros, obrigado, Ju. Eu que agradeço, galerinha, muito obrigada por mais notícias, me sinto 100% mais informada depois desse episódio. E muito obrigado, Marina Gouveia. Eu que agradeço sempre, muito grata por poder conversar com vocês sobre assuntos específicos, assuntos gerais, e espero que esse plantão tenha sido interessante, no mínimo engraçado, prazeroso para quem nos ouve, e até a próxima. E é isso, querido, querida, museando, nos aguarde aqui daqui 15 dias, que se tudo der certo a gente posta mais um episódio aí. Então um beijo, um abraço, um aperto de mão, e os museus aí. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!